Graça e paz, amigos. Estamos começando mais um Servos com a Bola e é um prazer ter vocês aqui. Hoje com a presença de um convidado muito especial. Deixa eu cumprimentar meu parceiro de zaga aqui, Pastor Gilmar. Tudo bem, Gilmar? Tudo top. E hoje, mais uma vez, a gente está formando a nossa Reforçando, defesa cada vez reforçando. melhor, né, Mas rapaz? é bom, a gente para formar uma equipe campeã, todo mundo diz que precisa primeiro Arrumar arrumar a casinha, a né? defesa, né? E nós estamos fazendo um time para Cristo. Olha, tá a defesa. Já vieram dois goleiros, já vem um É, lateral direito, um zagueiro. Quer dizer, Clebão veio aqui, eu junto com o Gilmar fazemos ali uma zaga com três zagueiros. Falta um lateral esquerdo e agora mais um volante, mas esse de muito peso, né? E nós vamos apresentar já já o nosso convidado de hoje, mas antes, agradecer aos nossos patrocinadores, né, porque sem eles o Servos com a Bola não seria possível nesse podcast. E a gente sempre está aqui com muita gratidão, né, fazendo um gol. Como é que é o nosso slogan do gol? Que foi uma essa, sugestão do o Edinho. Edinho mandou bem, é Exato. gratidão, oração e louvor, né? Gratidão, oração e louvor. Esse é o gol que o Servos com a Bola quer fazer toda semana. E por isso eu peço que vocês se inscrevam no canal, ativem o sininho das notificações para que vocês possam receber, serem avisados do nosso conteúdo e compartilhem com os amigos. E por isso, mandar um abraço aqui para a Chitica Auto Sales, do meu amigo Luiz Martelotti, essa loja de carro aqui em Orlando, que te recebe com o maior carinho. Inclusive, você pode até entrar no site, escolher o seu modelo, a sua marca, desde o Brasil. Se você está pensando em vir morar nos Estados Unidos, já quer chegar aqui, já ter o carro no aeroporto, né, te esperando, olha que facilidade. E você pode comprar o seu carro na Stitch Car, acessando o site www.stitchautos.com. E você vai ser muito bem recebido, você vai ter garantia de 6 meses, todas as informações, né, de IPVA, como funciona aqui. Aliás, o IPVA aqui é uma maravilha, né? Aqui, diferente do Brasil, gente, aqui qualquer carro você vai pagar US$ 50 todo ano. Olha que maravilha. Pode Maravilha. ser Ferrari, pode ser Lamborghini, né? Que maravilha. E isso é uma facilidade, a Chitica Auto Sales está te esperando de braços abertos. Tá falando inglês, Gilmar está falando inglês, e nós vamos perguntar para o nosso convidado já já se ele está falando inglês também. E se você ainda não está falando inglês e quer vir estudar aqui nos Estados Unidos inglês, o América Escola de Inglês aqui em Orlando e também na Califórnia, você pode acessar o site www.ulamerica.com e eles vão poder te passar os documentos que você necessita para ir no consulado americano no Brasil e dar entrada no seu visto de estudante. E aí você vai poder vir para os Estados Unidos, estudar inglês e viver uma experiência única na sua vida, né? Porque o inglês abre portas no Sem mundo dúvida. inteiro, né, Gil? Com Isso é certeza. importante. E o Gil, eu já profetizei aqui na vida dele que ele vai pregar aqui em inglês em menos de um ano. Começou semana passada, essa profecia vai se realizar em menos de um ano. E eu vou estar na plateia aplaudindo como sempre. Ô, glória. E para isso também, para que você que precisa, né, ser bem orientado, ter informações, eu acho que isso é fundamental na vida, planejamento financeiro. E aqui a dica do Servos com a Bola é a RJ+, Soluções Financeiras. Escritório no Rio de Janeiro, né, Gil? Rio de Escritório em Janeiro, São São Paulo. Paulo, mais de 90 funcionários, uma estrutura que a gente fica muito feliz em poder ter eles como parceiros, né? Sem dúvida. Porque para nós, assim, que quer fazer um planejamento financeiro, a gente que hoje tem uma história de ver quantas pessoas que entraram no nosso caminho e que nos levaram a escolhas que misericórdia, né? É verdade. E nós vamos falar isso com o nosso convidado também, porque é natural, né? Todos nós que jogamos futebol e tivemos uma ascensão econômica na nossa vida, é claro que em determinados momentos nós tivemos que fazer escolhas, Sim, né? Para poder investir aquilo que nós estávamos ganhando, enfim. E muitas vezes a gente faz escolhas erradas por não ter a orientação de profissionais que podem nos orientar da melhor maneira. Por isso, você não pode deixar de acessar www.rjmais.com e eu tenho certeza que você será muito bem atendido.
por essa equipe maravilhosa, né? Como o Gilmar falou, Rio e São Paulo, espetáculo, tá bom? Então, um abraço aí, Alexandre, da RJ+, e toda a equipe. Muito obrigado pelo apoio e estamos sempre juntos. E agora você apresenta, passa a bola para o nosso convidado, né, amigo? O nosso convidado, assim, ele passava a bola muito bem também, né, Zé? Não, e além Hã? do mais, além de ter sido capitão da seleção brasileira, foi meu companheiro na Copa do Mundo de 98. Na época ele era garoto, digamos assim, né, pela experiência. Continua, né? Continua garoto, mas na época ele tinha 23 anos, eu já tinha 33, então era 10 anos, mas chegou com uma personalidade, amigo. Moral, né? Parecia que era aquele gato, né? Emerson Puma, meu parceiro. Que alegria ter você, irmão. Que alegria ter Que você, é uma honra, né? E principalmente por estar te acompanhando já há alguns anos nessa sua caminhada com Deus. é Isso está verdade. sendo uma bênção, né, amigo? É verdade, pô. Realmente obrigado pelo convite, né? Eu já estava devendo, né, essa vinda. A gente tentou combinar aí algumas vezes Isso. e graças a Deus, né, deu tudo certo. E estamos aqui hoje para falar um pouquinho, né, da, claro, história, futebol, mas também dessa nova caminhada, né? Porque para mim é uma nova caminhada, né? Depois de muitos anos, acabei conhecendo o caminho, Sim. né? O caminho de Deus. Então, muito legal estar aqui com vocês e tem que dar os parabéns pro Gonçalves. Que âncora, hein? O cara, né? O cara tá muito bem aqui como apresentador. Ele, pô, já era um Administrando. ótimo zagueiro, né? Agora o homem tá Agitado. voando, né? Tá Voando baixo, como a gente fala. Mas é legal, tá aqui com você. Sai, administrando. O homem tá bem demais, mas um prazer estar aqui com vocês, Pô, verdade legal. mesmo. E, bom, espero, né, que eu possa contribuir aí Não, nesse tempo. o nosso propósito, o propósito do Servos com a Bola é falar sobre Deus e o futebol, né? Que eu acho que o futebol é uma paixão nacional do brasileiro e mundial, né, Emerson? O Emerson Perfeito. vai poder, melhor do que ninguém, falar, porque ele viveu em vários países jogando futebol, países na Europa, e conheceu a cultura e também essa paixão, né, do europeu pelo futebol. E a gente não consegue fazer nada sem ter Deus, né? Nos Verdade. orientando, né, Ju? E hoje a gente vê que cada dia mais parece que o mundo está numa crise que a gente não sabe aonde vai parar. As pessoas elas não conseguem ser felizes, embora estão procurando em tantos caminhos, e a gente hoje pode dizer que nós encontramos esse caminho, né? Depois de Exatamente. também correr por muitos e muitas estradas, muitos campos, a gente conseguiu encontrar esse caminho. E é Sem por isso que dúvida. nós estamos aqui dizendo para você, é possível você ser feliz nos dias de hoje, mesmo um dia de crise, problemas, dificuldade, guerra, tudo que a gente está vendo, você também pode ser E eu feliz. queria E, começar não é aqui isso? esse bate-papo, né, passando essa bola para o Emerson, para ele contar um pouco da história dele, do início da carreira dele, né? Os desafios que ele teve que superar desde garoto. Começou com Perfeito. quantos anos, Emerson? E aonde? Não, e muito interessante, né, o que o Gilmar falou, essa questão de todos nós teremos um momento. Isso é fato, né? De conhecer a Deus. Alguns fazem, né, escolhas erradas, né? Escolhem o caminho errado. Outros entendem, né? Mas todos conhecerão, né? Todos terão a possibilidade, né, de conhecer o caminho de Deus. E, e como a gente estava conversando, eu conheci tarde, né? Mas falando um pouco ali do início da minha carreira, eu sou de Pelotas, sou do Rio Grande do Sul. Eu comecei a jogar bola com 10 anos de idade, porque eu não podia fazer isso antes. Eu tinha um problema de saúde que me impedia de brincar com as demais crianças, assim, na rua, né? Eu tinha crises, assim, de bronquite asmática, então era o tempo inteiro. Pelotas, no inverno, é considerada uma das cidades mais frias do mundo, mais úmida do mundo. Então, imagina como não era a minha mãe ali, o que não teve que passar comigo. Então, esse clima aqui de Orlando agora no verão, para você é tranquilo. Não, pra mim tá tranquilo. Sério? Eu me achei, né? Vamos dizer assim. É. Porque realmente Pelotas é muito frio no inverno, então eu tinha crises praticamente que diárias, né? Vivia no hospital, fazendo nebulização, aquelas coisas todas. Então, eu não tinha condições de ser uma criança normal. Porque eu não podia brincar, né? No momento que eu começava a correr, já começava aquelas crises, então a minha mãe não deixava. E aí a gente
aconteceu, um certo dia eu tenho um irmão mais velho que já jogava futebol e nós estávamos num local ali da cidade de Pelotas, uma praia que a gente chama, né? E o pessoal fazia muito aqueles torneios assim no final do ano na praia. E um amigo dele que jogava com ele passou e viu ali que eu tava sentado, falou, cara, tá faltando gente aqui no meu time, será que o teu irmão não quer jogar? Aí o meu irmão olhou pra mim, vamos, eu falei, tá louco, a mãe vai me matar, cara. Se a mãe descobrir que eu fui pra um jogo de futebol, ela vai me matar. E aí ele falou, não, mas vamos ali, eu falo que a gente vai pegar alguma coisa, 7 anos mais velho, então ele já podia me levar pros lugares e tal. Vamos ali, cara, vamos ali que é rapidinho. Aí eu fui com ele, foi a primeira vez que eu chutei uma bola. E o jogo acabou 1-0, gol meu. Caramba! Eu nunca tinha jogado futebol. Voltei, né? Voltei ali pro lado da minha mãe, não senti nada. Joguei com os meninos aqueles 15 minutinhos ali, né? Idade de 10 anos e tal. Quando eu voltei, as pessoas, cidade pequena, todo mundo passava. Aí falava, Dona Tereza, parabéns pelo filho. E eu quietinho do lado dela ali. Comecei, parabéns, a minha mãe, parabéns. Aí passava outra pessoa, mais um vizinho, mais um conhecido. Ô, Dona Tereza, parabéns pelo filho. E ela, parabéns, mas meu filho não tá de aniversário, o que tá acontecendo aqui? Daqui a pouco eu falei pro Edson, de cara, eu vou apanhar, velho. E tu também, eu falava pro meu irmão, tu vai apanhar junto. Aí, daqui a pouco, a mãe não aguentou, né? Olhou pra gente, o que que aconteceu? Ah, mãe, o Emerson foi ali jogar bola. Pra quê, né? Eu tive que correr de novo, né? Naquele momento. O que, menino? Você foi jogar bola? Mas eu entendia. Dura de mãe, né? Pô, dura de mãe, mas eu entendia, porque ela sofria muito comigo, né? Meu pai trabalhava muito tempo fora de casa, motorista de uma empresa, então às vezes ficava semanas, né? Sem voltar para casa. Então ela ficava com a bronca toda, né? Ficava ali e as crises aconteciam naquele período. Nós não tínhamos carro, então imagina, né? Colocava no ônibus, levava no hospital. Então é assim, aquela luta, aquela coisa que a gente hoje lembra, claro, não era fácil, mas agradece, né? Eu agradeço muito a minha mãe e meu pai pelo sacrifício que eles fizeram naquele tempo e que depois de um tempo, né, eu pude retribuir com outras situações, mas não era fácil. Imagina. Lembrando você falar, quer dizer, todos nós Tem uma história, né? temos uma história do início da nossa carreira, né? Mas, assim, e todo jogador que vem aqui, ex-jogador que conta a sua história, né, Gê? Eu lembro do que está escrito na palavra de Deus em Jeremias 29:11, né? Somente eu conheço os planos que tenho a teu respeito, planos de vos fazer prosperar e não de vos causar dor e prejuízo, planos para vos dar alegria e um futuro melhor. Ou seja, mesmo sem saber, Deus já tinha planos maravilhosos para a sua vida que se concretizaram, mesmo antes de você conhecê-lo. Né? E isso é que é mais interessante, que os planos dele se concretizam nas nossas vidas, mesmo antes de nós conhecermos a ele como ele espera que possamos conhecê-lo. Mas tudo tem o tempo de Deus, né? Assim como o Gilmar conheceu no tempo certo, eu conheci no tempo certo. Nosso capitão também conheceu no tempo certo, mas ele vai contar mais para frente. Não, e testificando, né, até essa passagem. E quando você dele... foi pro Grêmio, depois disso? Então, aí eu saí, eu comecei a jogar bola, aí fui pro futsal, né? É sempre o primeiro passo no Brasil, em Pelotas mesmo. Comecei a jogar, ainda com algumas crises, né? Acontecia ainda e tal, mas continuei jogando. Minha mãe deixou, continuei jogando, comecei a gostar e assim, me destacava ali no meio também da turma. Foi quando, com 14 anos, eu fiz um campeonato estadual, que aí já pegaram outras equipes. Na época, Grêmio e Inter já tinham, né, equipes de futsal, e o pessoal fica olhando. E naquele tempo me chamaram para fazer um teste no Grêmio. Isso foi com 14 anos. E meu pai falou, é muito novo, né? Imagina falar hoje para um menino, né? Não vai fazer um teste no Grêmio ou no Inter. E aí o meu pai falou, não, meu filho é muito novo, não dá para levar ele ainda. E aí o pessoal, pô, mas a gente gostaria dele, né? Dele lá conosco e tal. E meu pai, não, vamos fazer o seguinte, eu prometo, olha só o tempo, né? Eu prometo para vocês que quando ele completar 16 anos, ele vai para aí. Aí o pessoal, pô, como assim, seu Luiz, né? Daqui a 2 anos. Seu Luiz, daqui a 2 anos, seu Luiz, meu filho vai.
E foi o que aconteceu. Eu fui fazer um teste no Grêmio. Com 16 anos. Com 15 para 16 ali eu fui. E acabou que eu passei no teste, né? Eu fui aquele famoso peneirão, né? 200 meninos. Eu lembro como se fosse hoje, todo Mas em mundo na fila. Pelotas ou Não, lá em Porto Alegre mesmo. Porto Já Alegre. era lá nas dependências do Grêmio, né? Que acho que até hoje tem, é o Dourado, que é onde a base treina. E eu lembro que tinham assim, mais de 200 meninos naquela tarde. E era aquele peneirão assim que o pessoal perguntava: que posição você joga, né? Aí eu sou da época do meia-direita ainda, né? Do número 8. Eu falava: eu jogo no meio-campo, meia-direita. Aí eu olhei pra trás, tinha 20 caras com essa mão. Digo: dá pra mudar, será? Não? Imagina, tinha um monte. Mas acabei treinando pouco ali. Foram 10 minutos para cada menino, né? O meu pai tava comigo. E eu saí meio chateado naquele dia, porque eu falei: pô, pai, não dá tempo, nem toquei na bola. O pessoal não toca a bola, aquelas coisas que a gente já sabe bem. E meu pai falou: meu filho, fica tranquilo, né? Se for para ser, vai ser e tal. E aí aconteceu, porque quando eu fui para lá, para Porto Alegre, eu acabei morando nas arquibancadas lá do Estádio Olímpico. Então tinha, né, a caverna, e a gente ficava morando lá. Esses meninos em teste ficavam lá por um tempo, e eu iria ficar ali por uma semana. E o que aconteceu? Realmente esses treinos assim são muito difíceis, né? Porque 10 minutos, o menino, a gente sai, aí tem aqueles grupinhos que não tocam a bola, aquelas coisas todas. E aí eu tô na concentração e aconteceu aquela coisa, né? A gente hoje pode dizer, deucidência, né? Eu tava na concentração e daqui a pouco chega um supervisor num domingo de manhã. Ele entra assim, 7 horas da manhã, um frio em Porto Alegre, né? Você sabe como é que é lá, né? Entrou assim e falou: cara, eu tô precisando de 4 jogadores para completar o treino dos juniores. Porque eu não tinha idade, né? Cara, eu já tava em pé com a chuteira na mão, eu digo: sou eu mesmo, pode me levar. E ele falou: beleza, tem o Emerson, tem mais alguém e tal. Pegaram esses 4, a gente foi lá para Eldorado e eu tive 1h30 de treino. Então fiquei 1 hora treinando com os juniores, na época, né? Hoje é sub-20, né? E acabou o treino. O treinador, na época, era o Ivo Wortmann. Ivo Wortmann me chama assim, diz assim, lá no sul, tipo, guri, né? Ô, guri, cara, pega tuas... tu já tá no juvenil, né? Eu falei: no juvenil? Eu digo: não, professor. Tu não tá no juvenil? Não tô, eu tô em teste. Não, pega tuas coisas e tu vai estar comigo no júnior. Cara, imagina, por um garoto que foi de teste, treinou 10 minutos ali, 2 dias na semana, chega no domingo, tem essa oportunidade de ficar 1 hora treinando. Quando ele falou aquilo pra mim, na época não existia celular, essas coisas, eu fui logo no orelhão na frente que tinha lá do Estádio Olímpico, quando nós voltamos do treino, fui falar pro meu pai, né, disse: pai, você não sabe o que aconteceu e tal, que meu pai havia voltado já pra Pelotas. Olha, eu vou ter que ficar, mas o senhor precisa vir aqui, porque eu não sei o que fazer, né? Ele: não, pode deixar, eu já vou pedir folga aqui pros meus chefes e tal, e vou até aí, a gente vê o que eles querem. E aí é onde tudo começou no Grêmio, né? Eu assinei lá minha primeira ficha como atleta. Foi federado na Federação Gaúcha. E que na época era mas para ficha, jogar, né, que a gente já assinava, nos juniores. Para jogar nos juniores. Olha o salto que ele deu. Eu nem passei, eu só desci pro juvenil na final, e aí, claro, o Grenal, né? Aí joga Grêmio e Inter, eles descem os jogadores. Foi a única partida que eu fiz pelo juvenil, que foi essa final contra o Inter no Estádio Olímpico. Mas depois eu já fiquei nos juniores e dali pouco tempo eu já estava no profissional. Deus age na vida das pessoas. Olha, a gente precisa dar um passo também, né? A gente precisa fazer a nossa parte. E vocês têm ouvido aqui muitas histórias do mover de Deus na vida de cada um desses, na época, meninos, né? E foi assim com o Emerson, com o Gilmar, comigo também. Eu comecei na Olaria e, era sócio do clube desde os 10 anos, já estava no infantil da Olaria, jogando campeonato federado, tinha sido campeão. Mas nas férias, quando tinha férias de dezembro, janeiro e fevereiro, né, férias escolares, sempre estudei em escola pública,
Minha única diversão era ir para a piscina no Olaria, porque praia era muito longe, meu pai era taxista, trabalhava final de semana, a gente não podia levar a gente à praia. Então eu e minha irmã, a gente ia para a piscina do Olaria. Aí eu tô lá já como jogador do infantil de férias, na piscina do Olaria no sábado de manhã. Aí daqui a pouco, Gonçalves, vem aqui, menino. Aí eu fui lá, o cara falou: olha, o profissional está precisando completar de alguém para completar o treino, porque o zagueiro machucou. E eu lembrei que falaram que você estava na piscina. Você quer treinar? Eu falei: quero, só não tem material. Não, 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 a gente te dá. Quanto é que tu calça? Te dá chuteira, te arruma tudo. Saí da piscina para treinar no profissional para completar o treino e aconteceu a mesma coisa. Final do treino, o treinador falou, o supervisor falou: pô, terminou o treino, você vai precisar para amanhã que complete o treino para a gente chamar o zagueiro dos juniores, porque eu era juvenil ainda. A preferência era pelo Claro. zagueiro para completar os juniores. Aí o treinador falou: não, não, não precisa não. Manda o Gonçalves voltar, o menino treinou bem, manda ele voltar amanhã mesmo. Aí pronto, voltei amanhã e aí terminou, volta na segunda. Voltei na segunda, o cara falou para mim: olha, você vai ficar treinando com a gente. E outra coisa, gostei tanto que se precisar eu vou botar você para jogar. Que Aí coisa, eu, né? É. assim, eu falei: nossa, do nada, cara. Eu saí da piscina de férias para jogar no profissional do Olaria já em janeiro para começar lá um torneio com os clubes pequenos e depois veio Carioca e fiquei no Acabou. profissional Aí do foi Olaria, embora. não fui embora. O Citou, importante é assim. a gente estar pronto, né? Eu É. acredito que essa é a palavra, você vê. Vem cá, menino, tá pronto? Você fala: não, vou ficar aqui na piscina. É, quem tá aqui? Não, tô pronto, sou eu. É, Vem mais um. Quer vir, irmão? Quer vir? A gente mesmo que escala, né? Quer vir, irmão? Vamos embora. E você vê, a grande questão da vida é quando a gente está pronto. Eu acredito que as oportunidades, elas sempre vão passar. Será que a gente está pronto para agarrar todas elas, né? Eu acho que a exato. maioria que fica no meio do caminho, que Hum. fala: não tive chance, o treinador, não sei o quê. Eu acho que não é isso. Eu acho que é você estar pronto para as oportunidades que elas sempre vão aparecer. Tá aqui. É, A gente é prova disso, né? é. É É verdade. que eu acho que uma das coisas fáceis, assim, para o ser humano é sempre arrumar um pretexto para aquilo que não deu certo, né? A Hum. gente está sempre tentando achar um culpado daquilo que a gente não faz. Exato. Então, a maioria das vezes é assim, né? Seja no esporte, em qualquer área da nossa vida, a gente está sempre procurando algo para dizer: cara, não fui eu, me atrapalharam, não É, deixaram, era o treinador, era isso. Então, eu acho que isso é muito do ser humano, né? E quando realmente a gente não entende e nós não estamos conectados com a palavra de Deus, a gente vive o mundo, e o mundo é isso, Sem né? dúvida. A gente vive a mentalidade do mundo, e as pessoas elas estão sempre procurando algo para dizer que não são elas, né? E eu acho que a questão de nós estarmos prontos realmente, isso é muito importante, porque às vezes é uma decisão. Eu só disse um sim. Quando ele falou: alguém tá pronto? Eu tô aqui, sim, tô aqui, né? Eis-me aqui, acabou, né? Exato. Eis-me acabou. aqui. E aquilo ali foi a oportunidade que eu tive de treinar mais tempo, né? E eu nem sabia o que iria acontecer, ninguém me contou, né? Então, o fato de estar disponível, né? É que nem com a palavra de Deus. Ele quer pessoas que estejam disponíveis. É Se verdade. nós estamos disponíveis, seremos bênção. Ele vai usar como um instrumento aqui na terra, né? Então, naquele momento eu estava disponível, você estava disponível, acredito que também o Claro. Gilmar estava disponível. E aí as coisas acontecem, porque Deus já tem um plano para, né, Sim, para a vida sim, de cada sim. um. E É até verdade. chegar no profissional, como é que foi a Bom, estreia no aí, profissional? aí o que que aconteceu, né? Eu comecei e, assim, comigo foi muito rápido mesmo. Imagina, saí de Pelotas, quando eu acordei já estava nos juniores. E aí aconteceu que em 93 o Grêmio fez um time muito forte, muito forte. Até na época eu tive assim a felicidade, eu jogava na mesma posição ali na base, né? Mas eu tive a felicidade de ver o falecido Denner jogar, né? Então nós ficávamos lá olhando, pô, aquele talento, né? Em campo, ele estava no Grêmio, ele era um time que realmente o Grêmio investiu muito naquele período, só que ganhou apenas o Campeonato Gaúcho. E aí no ano seguinte, o presidente Fábio Koff, na época, falou o seguinte: olha, não tem mais dinheiro, Filipão. Já era o Filipão na época. Filipão, não tem mais dinheiro, vai na base.
E o que o Felipão começou a fazer? A olhar todos os torneios que existiam na base. Aí aquela Taça Londrina, que eu acho que hoje não existe mais, né? Taça São Paulo. Aí começou a olhar esses torneios. E eu não era titular absoluto dos juniores, pela idade, eu era muito novo, mas eu estava sempre ali. E o que acontecia? Todos os jogos que o Felipão foi olhar, eu entrei e fiz gol. Então era uma situação assim. E tinha um jogo lá que, pô, ele não foi, nós perdemos, tal, eu nem joguei. Aí no jogo seguinte, um jogo tava lá, 0-0, 1-1, eu entrava, pegava uma bola, gol. Aí o Felipão tava lá. Olha. Aí no outro jogo a mesma coisa. Eu acabei até fazendo, né, alguns gols ali na competição. E quando acabou, ele falou: olha, eu vou ter que subir no mínimo uns 8 jogadores da base. E aí meu nome tava lá entre os 8. E aí eu acabei, ali começou a minha trajetória dentro do profissional. E eu não sei se eu já posso passar para minha estreia no jogo, que também foi um negócio muito curioso, porque hoje eu entendo tudo isso, né? É bom a gente falar, porque hoje eu entendo. Naquela época era, imagina, as coisas vão acontecendo. E aí, treinando no profissional, nós tínhamos um jogo da Copa do Brasil contra o Corinthians. O Corinthians forte, um timão, né? E eu não estava escalado para aquele jogo, estava no banco de reservas, e nós tínhamos um jogador que ele jogava no ataque, chamado Carlinhos. E ele corria demais, jogava do lado direito. Carlinho assim. Ponta. Carlinho Ponta. Tinha jogado no Flamengo, acho que eu joguei com ele no Flamengo em 87. Uma figuraça. Antes ele foi do Atlético Mineiro, ele era de Minas. Ele era gaúcho. Eu lembro que, assim, claro, eu era muito novo ali, né? Recém tinha subido e ele estava de titular. E começou o jogo, deu, assim, 20 minutos de jogo, ele machucou o joelho, ele teve uma lesão de ligamento. Eu lembro como se fosse hoje, assim, estava todo mundo sentado no banco, né? O Paulo Paixão, né? Era o nosso preparador físico. O Felipão olha pro banco assim, cara, o que eu vou fazer? Só tinha garotada, só garoto. O que eu faço? Quem eu boto no lugar do Carlinhos, jogador importante do time e tal? Aí ele olha pro banco, olha pro Paixão, o Paixão olha pra mim, aquece, Emerson. Eu, cara, vou entrar no jogo, velho. Contra o Corinthians, estreia no Estádio Olímpico, com 20 minutos de jogo. Entrei no lugar dele e, assim, fui muito bem no jogo. Corri tanto naquele jogo que entrei com 20 e saí com 70, eu acho. 75 eu não aguentei, de tanto que eu corri. Também da tensão, né? Toda aquela emoção, estreia. Esse foi a sua estreia no profissional. Esse foi a minha estreia de verdade no profissional, já com, né, num jogo importante. Cara, comigo aconteceu a mesma coisa, mas depois eu conto. E aí, assim, aquilo ali foi realmente vamos dizer assim, o carimbo, né? Sim. Carimbo no passaporte. Cara, agora esse cara vai ficar aqui. Porque realmente eu entrei no jogo, foi um jogo... Um jogo para todo o Brasil, imagina, contra o Corinthians, Copa do Brasil, em casa, estádio lotado, aquela coisa toda. Que ano foi isso? 94. 94. E aí foi aonde eu comecei realmente assim a minha trajetória no profissional. E em 94, o titular da seleção brasileira na tua posição era o Mauro Silva, se eu não me engano, né? Mas eu jogava de 10. Você jogava de 10? Eu comecei na frente, por isso que lá no Grêmio eu não jogava de volante. Depois aí tem a história com o Vanderlei Luxemburgo lá na frente, dentro da seleção. Mas lá no Grêmio eu jogava de 10. Então eu tava sempre ali na frente e disputava a posição com esse. Por isso que eu olhava muito, né? O falecido Denner, aqueles jogadores daquela posição, porque eu falei, cara, como é que eu vou jogar nesse time com esse menino aí? É difícil, né? Mas eu jogava naquela posição. Denner foi uma coisa assim muito curiosa, você falando dele. Eu conheci Você teve Denner, na Portuguesa, né? Não, eu joguei, a gente jogava na escola juntos, no Bilac, time de futebol de salão, que era um time, assim, não precisava nem de craque, né? E ele entrava e só bagunça. A gente ia pra escola, não estudava nada, não queria nada com nada, só zoeira. Porque tinha uma bolsa para jogar pela escola. E o Bilac, naquela época, era um timão. E a gente sempre tinha um objetivo, que eram os times mais top. E a gente gostava de ganhar dos caras, porque a torcida do objetivo era muito grande. Então o Denner gostava de ir na torcida. Aquela coisa que tu já imagina de garoto, né? E eu me lembro que uma vez eu estava já no São Paulo, ele na Portuguesa, e a gente foi num programa Cartão Verde.
E ali acabou o programa, aí eu tive a oportunidade de falar 1 minuto de Jesus, assim, uma coisa muito rápida que Deus tinha feito na minha vida. E ele conhecia muito bem, né, o que estava acontecendo, porque acabou assim o programa, ele veio, me abraçou, eu me lembro que ele me deu um beijo e falou assim: negão, eu preciso de ajuda. Eu falei: que foi, irmão? E aí ele me contou rapidamente que estava com um problema de casamento, andando com umas pessoas Sim. que não era muito legal e tal. Eu falei: cara, só tem um caminho, vamos na reunião de atleta de Cristo, vamos na reunião e tal, 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 tal. Ele: eu vou, preciso de Jesus e tal. Marcamos segunda-feira, falei pro Ronaldo Luiz, eu vou para cada mãe, mas o Daniel vai chegar aí, já fica no portão esperando ele, cara, para levar ele na reunião. Encontrei ele ontem no programa, tá? Aquela coisa rápida. E o Daniel me deu uma bola nas costas, não foi. O Ronaldo ficou umas 3 horas lá esperando. Chegou no final da reunião dos Atléticos Cristo, eu já ligando, cadê vocês que não chegam? Ele não chega e meses depois eu estava ali vendo ele dentro daquele caixão. Então, assim, para mim foi uma das coisas assim mais difíceis na minha vida, de perder um amigo, e eu nunca imaginei que jovem morria. Assim, eu nunca tinha visto um velório de uma pessoa jovem. Para mim, isso é idoso. Assim, Uhum. eu nunca imaginei que um jovem podia morrer. É. E naquele dia ali, para mim, foi muito forte, assim, despedir de um amigo que para mim era um irmão. E assim, como você falou, a gente que conviveu com ele, que vimos jogar, que a gente, assim, todo mundo falava que ele seria Pô, sei lá, bom, um craque, a gente já sabia que ele era, mas a gente não sabia onde que ele podia chegar. é, E as escolhas, mais uma vez, que a gente está falando, é. né? Você fazer as escolhas certas e as consequências de umas escolhas erradas. Com É. certeza. O Emerson falou aqui dessa estreia dele no profissional do Grêmio contra o Corinthians. É inevitável a pressão, né? E correu tanto e teve cãibra. A minha estreia no Flamengo, no profissional do Flamengo, foi totalmente diferente da minha estreia no profissional do Olaria. Porque no profissional do Olaria, mesmo com 17 anos, não tinha torcida, eu entrei, joguei de zagueiro e tal, foi tranquilo. Mas no Flamengo, amigo, estrear no Flamengo, no Maracanã, é outro peso, Imagino. é outra pressão, né? Ah, E eu estava nos juniores do Flamengo, que aí eu me destaquei, como joguei no profissional do Olaria com 17 anos, Clube Grande do Rio, pô, que é esse menino aí, 17 anos profissional. Aí o Flamengo foi e me comprou do Olaria. Fui para os juniores do Flamengo. Joguei com o Aldair, juniores em 85, fomos campeões, carioca juniores. Aldair subiu, ele e o outro zagueiro Zé Carlos, que era muito bom, que jogou no Porto, jogou no Vasco. E eu fiz o último ano de juniores. Só que no meio do ano, acabou a competição de juniores, a gente ia ficar só treinando. E aí o Sebastião Lazzaroni, que era o técnico do profissional, em 86, precisou um dia completar o treino. E aí os caras vão nos juniores, né? Sim. Aí eu, Gonçalves, completar o treino dos juniores hoje à tarde. A gente treinava o junior de manhã, o profissional treinava à tarde. Terminou o treino de manhã, o supervisor falou: ó, você fica aí no clube para completar o treino à tarde. Eu, pô, legal, vou treinando profissional, opa. Aí fiquei. E aí fui treinando profissional. O Leandro, a zaga era Leandro, aí tinha o Aldair, e tal, tinha o Zé Carlos. E aí fui treinando profissional, beleza. Treinando profissional, Jorginho, lateral. Jorginho se machuca no treino. Aí, Gonçalves, faz aqui a lateral direita. Aí o lateral me botou do lado de zagueiro, me botou lateral direito. Aí treinei. Ó, volta amanhã pro treino, porque não sei se o Jorginho vai recuperar. E o Leandro, o reserva do Jorginho, estava machucado também. Aí fiz ali o treino, o Lazzaroni falou: não, você vai pro jogo. Falei: ué, não, o Jorginho não recuperou, você vai pro jogo. Falei: pô, mas de lateral direito? Ele falou: é. Aí eu Bora, falei: né? tá bom, vambora. Bora, né? Vambora. Maracanã, Flamengo e Santa Cruz. Sabe quem era o ponto esquerdo de Santa Cruz? Jacozinho. Lembra do Não. Jacozinho? Meu Deus! Ele era o cara simplesmente o jogador mais badalado do Brasil na época, porque tinha um repórter da Globo que fazia matéria com ele toda semana. Um repórter, um cara engraçado, grandão, esqueci o nome dele, o cara que falava, fazia reportagem dele toda semana, o Jacozinho voando. Hein? Aí eu vou marcar o Jacozinho.
Os caras do Flamengo, até hoje, quando o Zico me encontra, Adílio, Andrade, os caras me zoam com isso. Jacozinho. Que eu corri tanto atrás do Jacozinho na minha estreia, só corri atrás dele o tempo todo. E o Jacozinho, eu desesperado por aquela pressão, tive cãibra. Pô, tive uma cãibra, Emerson. Nunca tinha sentido uma dor tão grande. E eu gritei tanto que os caras viram, todo mundo veio e quebrou a perna. Quebrou a perna, o Gonçalves, doutor, o Gonçalves quebrou a perna. Ele tá gritando, era só cãibra. E aí saí. Pô, pra quê, amigo? Os caras, no dia seguinte, todo mundo me zoando, porque eu gritava, o Gonçalves acho que quebrou a perna, hein, doutor? Eu nunca vi gritar tanto assim. Eu falei, porque não foi vocês correr atrás do Jacozinho. Porque vocês não correram atrás do Jacozinho, né? Aí naquela época jogar na defesa não era fácil, hein? O que tinha de jogador. E era um outro conceito de futebol, né? A gente via assim, as defesas, era assim, parece que era defesa, marca atacante e o atacante só ataca. Então, assim, era mais ou menos isso, né? E cada talento, tudo que é posição tinha cara de alto nível, né? Então, não tinha pra onde correr, né? Não tinha pra onde correr. Você olhava assim, acho que vou ficar aqui porque não vem ninguém. Daqui a pouquinho chegava um jogador de seleção, ou mesmo, né, o nível, mesmo que ele não fosse ainda a seleção brasileira, mas as condições, o talento, a gente tinha muito jogador, né? Muito jogador. Sem dúvida. Muito. E nessa época no Grêmio, você estreou em 94. 95, 96, 97. Você passou a ser titular quando? Porque para chegar numa seleção brasileira, e aí nós vamos chegar lá em 98, né? Foi. Quer dizer, você já devia estar, assim, super badalado, né? Foi. Então, aí eu comecei ali em 94, fomos campeões da Copa do Brasil naquele ano. Então, foi meu primeiro título como profissional. Ganhamos aquela competição importante. Foi quando o Grêmio, 95, foi para Libertadores. Isso. E ganhou a Libertadores, né? E aí vem, assim, a minha vida, ela sempre foi de muitos desafios, tá? Muitos desafios. Mas 95 não, o Grêmio ganhou 96, se eu não me engano, a Libertadores. O Campeonato Brasileiro, 96. O Brasileiro, Isso. 95 ganhamos a Libertadores. E o que aconteceu? Aquele 94, meu primeiro ano, eu fui convocado para a seleção de base. Uhum. Fomos campeões sul-americanos. Voltei bem assim também, já um jogador de seleção de base. Em 95, na minha estreia do Campeonato Gaúcho, contra o Brasil de Farroupilha, um jogador deles, o cara me dá 5 carrinhos em 9 minutos. É verídico isso, é verdadeiro. Ele me deu 5 entradas em 9 minutos e eu machuco meu joelho, ligamento cruzado. No meu primeiro jogo pelo Campeonato Gaúcho, em 1995. E era uma época que aquele período, essas lesões, a gente ficava 1 ano parado. Era 1 ano mesmo. Era gesso, toda aquela função. E eu tive que operar o joelho por essa questão. Fiquei o ano praticamente fora. Voltei no final do Campeonato Brasileiro, nos últimos jogos, onde o Grêmio ganhou a Libertadores. Eu não participei efetivamente daquele título. Eu voltei no final da temporada e nós tínhamos o jogo do Mundial. O Grêmio ganhou a Libertadores, vai jogar o Mundial contra o Ajax. Aquele time fraco do Ajax lá, né? De Seedorf, Davids, companhia limitada. E eu queria muito fazer parte daquele jogo. Eu sabia, eu não era mais titular do time, né? O Arilson havia assumido aquela posição, ele não estava jogando ali. E eu digo, mas eu quero estar no grupo. Então, assim, sempre disputando com alguém, sempre tendo que, né? Que nem a gente fala no futebol, que matar 5 leões por dia, né? Aquela coisa toda. E aí eu tava lá na disputa com o Wagner Mancini, que, hoje é um amigão, um cara sensacional aí que eu conheci no futebol. A gente jogava na mesma posição, tinha um outro garoto na época lá. Então, assim, nós éramos 4 para viajar um jogador pro Mundial. E aí eu voltei já no final, imagina, voltando de uma lesão. Tive alguns jogos do Campeonato Brasileiro para jogar e comecei a me destacar ali também. Aí não teve jeito, o Filipão teve que me levar pro Mundial. Aí acabei fazendo parte desse time, né? Não ganhamos do Ajax, perdemos nos pênaltis lá, mas foi uma experiência
espetacular, né? E assim, hoje vendo, né, como Deus me colocou em lugares já me preparando para algo maior. Porque, como você falou, a minha história ali no Grêmio, ela foi tão curta que depois eu já estava na seleção brasileira, tendo uma responsabilidade muito grande, com jogadores espetaculares, né? Naquela geração ali, Romário, você... Jardel me deu Pô. muita dor de cabeça. Era difícil marcar o Jardel, meu irmão. Jardel, na Não, porque cabeça assim, era um monstro, né? é um monstro na cabeça, isso que eu tô falando. Ele muito mais alto que eu, e eu olhava pro Gotardo, né? Eu e o Gotardo formávamos a dupla de zaga do Botafogo, e eu falava, e aí, Gotardo, como é que a gente vai marcar ele? Não tem jeito, cara. Pô, eu seguro ele, você sobe, a gente tem que... E não tinha jeito mesmo, tá? Era uma coisa Paulo que a Nunes gente já numa sabia. correria. A nossa jogada, a gente tinha jogada ali que era assim, era praticamente sempre a mesma, né? Na época, com Arce também, que cruzava muito bem. Então, todo o time era em função do Jardel. Então, as jogadas, né, eram todas para ele. E aí ele fez, cara. Esse cara eu acho que foi um dos maiores goleadores da história aí. Não, e em 96, o Botafogo, nós ganhamos o Brasileiro de 95, e em 96 nós perdemos pro Grêmio na Libertadores. Lá no Olímpico, 2-0, se eu não me engano, gol do Jardel. Gol do Jardel. Jardel era... Não, e o nosso time realmente era um time bom, sabe? O Grêmio conseguiu unir uma geração muito boa. Tanto aqueles que estavam jogando, eu lembro muito bem de São Paulo, que a questão, né, do banguzinho, na época a gente falava no futebol, eu vi o São Paulo fazendo isso, né, na época de KT e tal, dos jovens ali. Pô, o São Paulo tinha um time sensacional, mas tinha um time reserva sensacional também. Então, assim, quando veio o banguzinho de São Paulo, foi a mesma coisa, né, cara? Então a gente lembrava muito dessa época. E o Grêmio construiu isso nesses anos. Conseguiu fazer um time muito forte, um time titular, mas também com jovens promissores, né? Roger, que depois, né, era novo, o próprio Carlos Miguel. Então, assim, jogadores que depois saíram, né, dali e deram sequência na carreira. Mas em 95 eu tive mais esse desafio, né, que foi essa lesão, e que os médicos, eles falaram que eu não iria mais jogar bola. Por causa... eu tenho uma perna mais curta de nascença, né? Eu não contei isso no início, mas eu tenho praticamente quase 2 centímetros. Olha, é uma diferença gigante de uma perna para outra. Até hoje os médicos tentam entender como é que eu nunca tive dor na lombar. Nunca. Se alguém me perguntar o que acontece, eu nunca tive uma dor nas costas para dizer assim, olha... Isso me impediu de fazer algo. E tentaram colocar palmilha, várias coisas. Eu não me adaptei a nada disso. Continuei jogando assim. E após essa lesão, os médicos falaram, cara, a perna dele diminuiu, velho. Esse cara não vai jogar mais 2 anos. Grêmio, vende ele. E foi quando eu voltei, em 95, fui pro Mundial, jogamos. Em 96, acabei sendo titular do Grêmio o ano todo. E aí sim, jogando Campeonato Brasileiro. E depois 97, que foi o meu último jogo e último título também pelo Grêmio, foi pela Copa do Brasil, que, né, como eu falei antes, Deus me colocou em lugares para ter realmente experiências grandes. Foi a final da Copa do Brasil em 97 contra o Flamengo no Maracanã, mais de 100 mil pessoas. Ali no estádio, contra Romário, Sávio, aquele timão, né, que eles tinham, e nós ganhamos, empatamos o jogo, mas ganhamos, né, com o saldo qualificado, e fomos campeões da Copa do Brasil. E naquela noite ali eu fiz o meu exame após o jogo pro Bayer Leverkusen, que aí foi a minha ida para a Alemanha. Eles foram olhar um jogo meu da Libertadores, que tinha sido contra o Cruzeiro, e aí o pessoal gostou e falou, a gente quer esse menino aí. E olha só, a carreira do Emerson no Grêmio, ele ganhou pelo Grêmio Copa do Brasil em 97, 2 campeonatos gaúchos, 95 e 96, uma Recopa Sul-Americana em 96 e um Campeonato Brasileiro em 96, com aquele gol do Ailton, né? Com o gol do Ailton, que o Ailton é uma figura, resenha, né? Que cara, que gente resenha, boa. né, cara? Eu posso contar a história dele rápido, eu acho que eu nunca falei isso em nenhum lugar. Eu nunca tive essa possibilidade. Falar nisso, Ailton,
Vamos mandar um abraço Vamos para mandar um ele abraço. primeiro. Vamos. Um dia eu quero ter você aqui, porque você tem muita história. E Muito. Cara, o Ailton, nós começamos junto no Infantil da Olaria com 13 anos, eu e ele. E ele era de Acari. O dia que ele vier aqui, ele tem história, eu vou contar cada história dele. Não percam. cara, sensacional esse cara. Como eu falei para vocês no início aqui, eu sempre tive desafios. Todo ano tinha um contratado pelo Grêmio na minha posição. Aquela coisa de ser da casa, né? É. A gente sabe disso, né? O Felipão, cara, como me maltratava. Ele sempre contratava alguém para minha posição e eu lá batalhando, ele contratava alguém. E o Ailton vem, campeão no Fluminense na época, badalado no Brasil todo. Eu falei, agora não vou jogar de novo. E se não bastasse a ida dele, foi o Manuel Tobias, rei no futsal, queria fazer uma experiência no campo e foi pro Grêmio. Na minha posição, eu falei, cara, agora mesmo que, sei lá o que vai acontecer, eu vou me emprestar aqui para qualquer time, porque não é possível. E aí, novamente, sempre trabalhando e tal, consegui, mas com o Ailton tem uma história, eu não sei nem se, se ele vai lembrar o dia, porque ele vai vir aqui, né? O Ailton vai vir aqui, ele vai ter que contar isso, que eu acho uma coisa sensacional, tá? Que ele fez. Ele estava passando um momento muito difícil no Grêmio, porque ele veio como uma contratação de peso. O cara realmente, o Grêmio estava pagando muito dinheiro naquela época por ele, e ele não estava conseguindo render, né? Vem do futebol carioca, vai pro Sul, a gente sabe que tem uma diferença de exigência, né? De cultura e tal. E ele não estava conseguindo, e eu estava entrando nos jogos e, né, tava fazendo bem os jogos e tudo. E aí a imprensa gaúcha, né, sabe como é que é lá? O pessoal, tem que botar o Hermes, e ficou aquela coisa. E o Felipão, né, apostando, porque era uma aposta do Felipão. A gente sabe, quando o treinador aposta, é muito difícil, né? E nós fomos jogar o jogo contra o Flamengo em casa, pelo Campeonato Brasileiro. E o time do Flamengo é aquele timaço, né? Do centenário, eu lembro até hoje que eu fui pedir a camisa, eu não lembro de quem e tal, o cara falou, não posso trocar porque essa camisa a gente não pode trocar ela, que era do centenário. E é uma camisa bonita e tal, mas aquele momento do Flamengo era um momento espetacular e nós fomos jogar com o Flamengo em casa. E o Felipão tinha dado a escalação com o Ailton no time. Só que no momento ali da palestra, ali da preleção, né, o Felipão tá falando, meu time é esse, o Ailton levanta a mão e fala, professor, pode botar o Emerson jogar. Cara, o que faz isso, cara? Eu, pelo menos, assim, eu não... Eu nunca tive, assim, esse tipo de experiência, né? De ver. Depois, um outro colega fez isso na Roma, e depois eu digo quem é, e vocês vão entender por que ele é quem ele é hoje, que fez a mesma coisa. Mas o que o Ailton fez é de uma hombridade, assim, né? Um cara realmente com caráter. Ele disse, pode botar, ele tá melhor que eu. Aí o Felipão tentou desconversar. Tá, pode botar, professor. Não tem problema. O time tá melhor assim. E eu acabei jogando aquele jogo. Eu fiquei o ano todo de titular. E quem faz o gol do título? O Ailton. Ele entra naquele jogo a pedido do Dinho, na final contra a Portuguesa. Isso. E que o Felipão não sabia mais o que fazer. E o Dinho, né, dá um negócio nele lá. O Dinho vai na beira do campo. Chega, Felipão, bota o Ailton no meu lugar. O Felipão tá louco, bota o Ailton. Ele pediu a entrada do Ailton. O Ailton entra no jogo. A primeira bola ele faz o gol do título. Fala esse time aí, lembra desse time? Goleiro Darley. Eu jogava o Darley, aí Arce, Rivarola, Adilson, era o Roger. Jogava Dinho Goiano, eu e Carlos Miguel. O de 96 era Zé Alcindo e Paulo Nunes. Era o ataque. O Jardel já tinha saído. O Jardel já tinha ido pro Porto. Ele saiu em 95 ali, depois da... O Jardel saiu no meio do ano, acho, de 96. No meio do ano de 96. Eu lembro que eu joguei a Libertadores, Botafogo e Grêmio, ele jogou alguns jogos. Isso mesmo. Aí jogava Zé Alcindo e Paulo Nunes, era o ataque. Aí a gente teve que mudar completamente, porque era tudo em função do Jardel. Agora tinha outro jogador, né, com outras características. E o Ailton pega e entra no jogo e faz o gol do título, né? Então, aí a gente volta pro nosso propósito aqui e começa a entender as coisas. Né? Um cara que foi leal, foi correto naquele momento e entendeu que não era para ele estar ali. É difícil. Imagina qual jogador vai fazer isso. Não, sem dúvida. Né? Isso o Ailton sempre foi um cara... Falar nisso, eu até respondi no outro dia uma mensagem da Cássia, da esposa dele, no meu Instagram. Então eu estava olhando o Instagram ali, aí ela mandou a mensagem, aí eu respondi.
Ele, há 2 anos atrás, me ligou. Pô, Gonça, como é que é aí, Orlando? Eu tô querendo fazer uma viagem com a Cássia. Eu falei, pô, amigo, vem pra cá, Pô, fica aqui em casa, fica aqui que nós vamos curtir Orlando. Mas aí ele não veio. E eu, no outro dia, só vejo ele fazendo palhaçada, porque eu nunca vi alguém para animar um esse aí grupo como ele, É cara. demais. impressionante. Cada Demais. história, a gente não pode nem contar aqui, porque são histórias da época que eu não era convertido, ele também não era Sim, convertido. sim. E foi muito engraçado quando Ailton se converteu. Dizem que ele chegou na frente de todo mundo e o pessoal, todo mundo tomando cerveja. Aí eu tô a cerveja, eu falei, não, não, agora eu só tomo vinho. Mas como assim? Só tomo vinho. Mas por quê? Ué, não, porque é a bebida de Jesus. Agora eu só tomo A vinho. bebida de Jesus. Mas aí ele tomava vinho até cair, cara. Mas eram 3 garrafas. Ah, hoje eu podia falar, iria falar para Ailton, peraí, tomar vinho, Jesus não tomava vinho assim não, amigo, de cair e ficar bêbado. Peraí, você tem que ter um entendimento da palavra. É uma tacinha e acabou. Eu Aí ele lembro sai. eu lembro nos estudos bíblicos na casa do Jorginho, eu chegando no Rio, e aí o Jorge, Gil, vem pra cá e tal, aquela época de atleta de Cristo, e o Jorge sempre foi muito paizão, né? Aí vinha Bebetinho, Cristina, Tina ali, aí sempre ele chegava atrasado. Aí ele chegava, sentava, aí. Vai falar sobre o que hoje, Jorge? Ah, vamos contar assim. Jorge, faz uma coisa mais fácil pra gente entender. Pô, meio de campo, Jorge. Passa a bola devagar, não sei o quê. Olha, cara, a gente ria. E eu não conhecia ele assim, Aham, como vocês, né? é, Passei a amar ele de um jeito, cara, que ele assim. Sem ele, assim, o estudo bíblico não tinha. Jorge, Não mas tinha esse cara não sentido. fez isso, não. Jorge, ele teve essa fé contando Davi, né? aham. Jorge, com uma pedrinha, Jorge. Uma pedrinha derrubou um cara daquele tamanho. Jorge, calma lá, Jorge. Aí eu Então, o tenho uma figura. estudo bíblico, cara, com ele era sempre algo muito. Quem que abriu o mar? Como é que abriu o mar? Um mar, Jorge? Jorge. Cara, olha a Bíblia, abriu o mar, era aqui, o povo passou e tal. Aí eu falava assim, pô, abriu o mar, eu preciso que abra o mar na minha vida. Ele é bem Então, assim. assim, a gente ria com ele. Eu me lembro dessas histórias, eu muito novo, e por isso que, assim, que é um cara que a gente ama. É. Exatamente, hoje eu entendo mais ainda vocês contando, né? Não, sem dúvida. A gente teve um relacionamento a partir dos 13 anos de idade e, coincidentemente, jogamos juntos no profissional, porque eu fui com 17 anos e ele também. Ele era o cara da base do Olaria, era o Ailton. Ele era o 10, não marcava ninguém, e só ataque, drible, chute, É. gol. E aí ele foi também para o profissional junto comigo, com 17 anos, por coincidência, e depois fomos vendidos para o Flamengo, eu e ele. E olha aí, ele saiu de Acari e eu de Vicente Carvalho, que era a Avenida Automóvel Clube, passava na porta da minha casa, no pé do Morro do Juramento, e ia até Acari. Então a gente era da área ali, então. E, pô, aí fomos campeões no Botafogo junto. Vai ser uma honra um dia poder ter ele aqui, Vai. principalmente Pô, porque vai aí ser eu uma tô resenha afim. maravilhosa. É gente boa demais. Emerson, e depois do Grêmio, aí começou a vida do Emerson pelo mundo, né? Aí eu fui convocado para a seleção brasileira, lembro, junto com o Paulo Nunes. Fomos convocados para um jogo, um amistoso da seleção brasileira em Goiânia. Se eu não me Que engano, ano foi essa sua isso estreia? foi 96. 96 ainda? 96 ainda. Eu fui convocado e eu fiz um jogo, até esse jogo eu joguei titular, foi contra o Equador. E fiz um gol na estreia. Então, assim, comigo vê que não tem meio termo, né? Era assim, acontecia ou a coisa pior, né, de ficar fora do negócio, e depois, né, Deus vinha com a bênção, né? E Isso aí, antes do meio do ano, se eu não me engano, né? foi... Quando é que foi? Deixa eu ver se tem antes aqui. do meio do ano. No Antes do meio do Wikipédia, ano. no Wikipédia ali não tem mente, tudo né? aqui. Ali Não, não mente. já que não mente, então por Eu- que que eu tá acho, dizendo aqui? eu acho. Tá dizendo até teus apelidos, você já viu? Tem Eu um já, monte aqui, eu vou cara, falar. Jagunço, Jagunço, Puma, Jagunço, Caré. Esse é demais. Não, Caré- 24º. Que isso? Pois eu nunca tinha visto. Não, mas tá aqui, ó, apelido. Puma, Jagunço, Careca, cara. Jagunço.
Jagunço, eu tenho que escutar do Roberto Carlos, cara. 24º. Roberto Carlos não me chama de Emerson. Aham. Ronaldo, aquela geração Aquela ali, geração de sabe? 2002, Os né? caras botaram esse negócio de Jagunço, Porque em ficou... 98, quando você chegou, você era garoto, chegou Não, depois, cheguei tranquilo ali, não tava... ninguém botou Mas apelido. depois, cara, depois vem tudo isso aí. E aí eles começaram a me chamar. Mas a minha primeira convocação, que foi para esse jogo, foi contra o Equador, eu fiz um gol nesse jogo. E a bola sobrou lá, dei um chute, acertei. E foi com o Zagallo. O Zagallo me convocou. Aí eu comecei ali também, tanto que assim, é de 96 a 2006. Foram 10 anos na seleção brasileira, onde foram 10 anos realmente especiais, né? E tudo começou nesse amistoso, que eu fui convocado juntamente com o Paulo Nunes. Só que o Paulo Nunes, se eu lembro, eu acho que ele não jogou esse jogo, só eu. E eu já estava numa posição mais recuada. Então já o Zagallo já havia me colocado um pouquinho mais para trás, né? E imagina fazer isso, né? Com um garoto dentro da seleção brasileira, a gente sabe que isso não aconteceria nunca. Você jogou a Copa de 98, acho que com 23, né? A Copa de 98 tá um pouquinho mais novo, tá? Só pra não... Eu não posso entregar a minha idade aqui. Não foi com 23, não? Não, foi um pouquinho não era mais você novo. e Ronaldo, Vou fazer, 22? eu sou ruim de matemática, não quero fazer essa conta agora. Mas eu tinha 20 para 21. Em 98? 98. Caramba, ué, então em 96 você tava com... Pô, não tá Garotinho. batendo essa conta não, Gil. Garotinho. Pera aí, 96... Se em Garotinho, 98 você tava com 20 para 21, vamos botar 21. 21. 19 em 96. A minha primeira convocação também foi em 96. Só que foi num amistoso na Rússia. Novo, porque eu fui para a seleção de base e em função disso foi que o Zagallo me convocou. Porque eu fui muito bem na Sub-20 e aí, antigamente, até hoje, acredito assim, mas ficava aqueles rumores na CBF. Ó, lá tem um menino e tal, aquela coisa toda. Porque teve um Mundial depois do Sul-Americano, que eu fui, e foi quando eu machuquei o joelho, né? Daí eu voltei, machuquei o joelho, não fui pro Mundial. Nós ganhamos o Sul-Americano da Argentina e perdemos o Mundial pra Argentina depois, né? E esse Mundial eu não fui, que foi no Catar. E aí o pessoal ficou, pô, tem um menino lá, tal, o Emerson, assim, lá no Grêmio, fiquei monitorando. Aí eu voltei, aí comecei de novo 95, 96 jogando, quando deu a oportunidade, Zagallo, vem que eu quero te ver aqui. Aí eu fui, aproveitei, mas era um cara muito novo. Eu fiquei 4 anos no Grêmio, a minha trajetória no Brasil, tanto que assim, as pessoas quase que não lembram da minha passada no Brasil. Claro, o gremista vai lembrar, né, que é mais local, mas as pessoas não lembram muito disso, porque depois eu fiquei 12 anos na Europa. Então eu fui muito pouco tempo no Brasil, tudo muito rápido assim, juvenil, juniores, passei profissional, foi tudo muito rápido. E na Europa você jogou Bayer Leverkusen, Roma, Juventus na Itália, Bayer Leverkusen na Alemanha, Roma, Juventus na Itália, Real Madrid na Espanha, voltou para o Milan na Itália. Caramba, Alemanha, Espanha, Itália. Simplesmente E depois foi pro Santos, não foi? Isso, aí tive uma experiência no finalzinho no Santos, que infelizmente não consegui contribuir muito por uma lesão, né? Eu fui a pedido do Vanderlei Luxemburgo ali, que me chamou, mas realmente, assim, eu já tava com um problema na tíbia, eu tava querendo parar de jogar. Né? E o Vanderlei, ele me ligou, falou, cara, vem me ajudar aqui no Santos, época do Neymar, com 16 anos ali, Ganso e tal, porque o Santos estava muito mal na tabela. Ele falou, eu preciso de um cara mais experiente aqui, senão não vai dar certo. Eu falei, professor, eu não quero mais, eu tô com um problema na tíbia. Ele, vem que eu vou te recuperar aqui. Nossa, eu tava praticamente assim, eu acho que eu tava com uns 12 quilos acima do peso. Eu tinha parado, né? Eu tinha feito uma cirurgia. E ele falou pra mim, cara, vem que eu vou te recuperar aqui. Eu falei, professor, tô com 12 quilos acima do peso, eu não quero, não tenho mais, não dá mais pra ficar correndo. Ele, vem. E eu fui. E em um mês eu perdi 9, tipo, treinando no Santos. Me recuperei, acabei jogando 3 meses, mas aí depois voltaram as dores. Foi onde eu pedi a minha rescisão. Eu achava justo em ficar, né, com um contrato, recebendo e não poder contribuir. Aí pedi a minha rescisão e parei de jogar.
Isso no E Santos. durante a tua carreira como jogador, você começou a conhecer a palavra, você começou a conhecer a Jesus ainda como jogador ou só depois de ter parado de jogar? Hoje é muito bom, né? A gente lembrar tudo que a gente passou, porque é impressionante como Deus ele vai colocando, né, as peças no lugar. E sempre assim, dentro dessa trajetória do futebol, eu sempre conheci pessoas que me falaram de Deus. Que falavam de É, Jesus. que Igualmente eu também. né? Mas assim, sabe aquela coisa, você tá ali, por exemplo, eu comecei muito novo no Grêmio, tá? Mas se não eram pessoas convertidas ou pessoas que estavam realmente no Evangelho, mas eram pessoas com valores e princípios, né? E quando eu cheguei no Grêmio que eu estava subindo, quem foi que me ajudou muito, me dava conselho? Mauro Galvão. Um cara que eu cheguei, ele sabe, me pegou assim como filho ou irmão mais novo, né? Sim. Porque o Mauro com uma experiência, era um dos poucos jogadores brasileiros que já tinha jogado fora do Brasil, na Tinha jogado Suíça, Copa do Copa Mundo. do Mundo. Pô, ele chegou no Grêmio, o cara, pô, pegou, Esse Emerson, aí, vem aqui. Então me dava conselho, nós, né, acabamos tendo essa relação lá mesmo em Porto Alegre, de famílias, né, juntos e tal. Então, assim, Deus sempre colocou pessoas pontuais na minha vida. E a gente não nota isso, né? Quando a gente tá cego, né? sim. A gente acha que nós somos os bons, né? E queremos viver só as coisas do mundo e aproveitar todo o glamour que tem ali no, pô, principalmente Então Deus estava fazendo futebol. isso. Isso aconteceu quando eu estava no Grêmio, quando eu fui pro Bayer Leverkusen, eu já fui casado, né? Muito novo, eu casei muito cedo, né? Então tive essa experiência já do relacionamento, mas sem nenhuma maturidade, né? Zero mesmo. Dois jovens ali, eu e a minha ex-esposa que nós estávamos construindo uma vida, mas completamente imaturos, realmente fomos, imagina, tudo acontecendo rápido, O né? desafio de uma nova Uma cultura, nova de um novo cultura, idioma, uma né? nova vida. Aí eu fui para a Alemanha, onde nós tivemos a nossa filha, que hoje está com 27 anos de idade, que mora na Itália. E assim, saímos dali, Bayer Leverkusen, fui comprado depois pela Roma, e fomos para lá, e ali, assim, o que começaram todos os problemas extra-campo que eu falo, né? Uhum. Também um pouco por, vamos dizer assim, deslumbrar uma vida diferente. Ali realmente eu já estava num outro nível em todos os sentidos da minha vida, tanto financeiro, né, como também de status de jogador. Eu já era jogador realmente de seleção, eu fui contratado para Roma como uma peça importante para aquele time, juntamente com o Batistuta. Então, assim, eu cheguei num outro status lá. Sim, já tinha disputado duas Copas do Mundo praticamente, porque você jogou a de 98, 98, foi cortado na de 2002, mas participou de todo o processo, ou seja, participei todas as eliminatórias Sim, jogou não, duas e já Copas do assim, Mundo, já né? era titular absoluto da seleção, então toda aquela questão, Capitão da seleção. capitão, então eu cheguei na Roma com outro status, né? E, e nós não aguentamos, assim, essa forma, essa pressão, né? Hoje eu posso dizer isso, antigamente a gente sempre fica colocando a culpa no outro, né? Claro. É uma situação de culpar o outro por tudo que aconteceu. E eu fazia muito isso com a minha esposa. Mas eu entendi que não existe um culpado em algo que não dá certo, né? E não deu realmente, não deu certo. Nós tivemos, né? Eu tive que tomar essa decisão, não foi fácil com a menina, né? Minha filha tinha 4 anos de idade, então saí de casa assim. Foi realmente muito difícil. Ficamos um tempo assim, foi uma batalha muito grande assim na E minha sem vida. caminhar com Jesus ainda, Sem sem ter caminhar com entendimento da palavra Jesus, de né? Deus, né? Mas sempre o Senhor colocando pessoas que me falavam dele. Então, assim, mesmo nesses momentos, na Itália, por exemplo, eu acabei conhecendo um pastor, aí ele ficava próximo, tentava. Eu fazia, olha, para vocês terem uma ideia como não tem jeito, né? Deus cerca de uma maneira. Eu estava na Roma, depois da minha separação, e eu fazia orações toda semana com uma senhora
que era a tia do Lima, lembra o jogador Lima? Lima, falei com ele outro dia. O Lima, ele disse, cara, eu vou te apresentar aqui a minha tia e que ela quer falar contigo, aquelas coisas que hoje a gente entende, né? Quando vem alguém assim, aparece alguém do nada e olha, tem alguém que tem uma palavra para ti e tal, tem que conversar contigo. E eu não entendia, não tinha entendimento, nada, zero, mas eu estava disponível sempre, né? Ver que eu não dizia não para as coisas, né? E aí ele falou, a minha tia quer falar contigo, ela me ligou e falou, meu filho, nós precisamos orar juntos. E tu me dá essa possibilidade de nós orarmos uma vez por semana? Cara, eu solteiro na Roma e vamos fazer. Então eu lembro, era toda quinta-feira, ela me ligava à noite por causa do fuso horário e nós orávamos ali. E eu não estava entendendo nada daquilo ali. Era uma coisa assim que eu fazia, me sentia bem, mas acabava ali, eu voltava para minha vida de jogador, para os meus compromissos. Claro. Mas eu sentia que né, assim, a gente sentia, que já tinha algo acontecendo, né? E aí eu fiquei naquela ali por muito tempo. Na Roma, depois eu fui para Juventus e foi uma forma também de eu sair daquele ambiente, né? Porque na verdade, eu estava perto da minha filha, no mesmo tempo longe, né? Eu tive uma separação muito difícil, litigiosa, realmente. Então eu não via minha filha na cidade, aquelas coisas, aquelas confusões, enfim. Então eu estava sofrendo muito lá. Eu queria sair de Roma, só que o clube não queria me vender. Então, isso criou uma situação muito difícil. Eu acabei me tornando um dos principais, assim, também, tipo, jogadores do time, né? O presidente falou, não vou te vender, a gente precisa de você aqui. Eu falei, eu não quero mais estar aqui, eu não tenho mais como ficar aqui. Eu já estava no clube há 4 anos e tinha um contrato de 5 lá, né, com opção de renovação. Eu falei, não tem como, tá muito difícil para mim. E foi aonde eu acabei indo para Juventus, né? E tendo, claro, outros desafios, mas um clube espetacular, mas sempre levando vamos dizer, esse problema junto, porque não tem como, né? Era uma separação, era muita coisa envolvida. Eu falo, né? Se eu não tivesse esse entendimento que só Deus, né, poderia ter me dado força naquela época, porque realmente foi muito difícil ter que jogar. E a gente sabe, vocês sabem bem a responsabilidade que é representar um clube, ou que seja no Brasil ou fora. É muito difícil. Então, Deus me deu forças ali. Deus, eu sei que Ele estava comigo a todo momento, sem eu saber. Você falou isso no início aqui. E porque hoje eu tenho convicção disso. Antigamente eu não tinha esse entendimento. Deus botava pessoas na minha vida, mas eu não entendia que era Ele que estava colocando. Né? Além de colocar pessoas na sua vida, Deus te fez vivenciar algumas provações, né? Porque o Emerson, na Copa de 98, ele foi chamado para o lugar do Romário, que foi cortado. E ali começou uma trajetória maravilhosa dele na seleção brasileira. E depois ele vivenciou todo o processo, mais 4 anos para a Copa de 2002. Ele era o capitão. E aí ele experimentou essa provação de se lesionar e ser cortado. Você já analisou isso? Hoje que você tem conhecimento da palavra, você falar, aquelas 2 Copas, que o que eu vivi foi coisa de Deus. O que você aprendeu, Sim. principalmente? Porque primeiro a gente viveu juntos, né, uma perda de uma final de Copa do Mundo, e só nós sabemos como foi. Não é fácil. Difícil, né? A gente superar aquele momento. Mas você superou a ponto de permanecer na seleção, conquistar uma Copa América depois, e o cara era o capitão do Penta, podia ter levantado a taça, né? Sim. E como é que foi esse aprendizado, Emerson, para você hoje, né, tendo o entendimento da palavra de Deus, que a gente... Eu tô tentando até não me emocionar aqui, porque você está falando de algumas coisas assim. Antes de eu vir para cá, aconteceu uma situação forte, né? Eu estava aqui no Starbucks sentado. Desculpa a emoção. Pode falar, meu. E um casal que chegou assim, né? Eles estavam ali no Starbucks, eu estava sentado ali,
fazendo uma reunião, e esse cara, ele levantou da cadeira dele, foi lá perto, olhou e falou: cara, eu tenho que vir aqui. Ele estava tremendo. Deus mandou eu vir aqui falar contigo. Cara, isso nunca tinha acontecido na minha vida até hoje. Isso antes de eu vir para cá. Agora de manhã. Agora de E manhã. por que eu tô falando isso? Ele chegou do meu lado e falou: cara, Deus mandou eu te falar que tu não está aqui nos Estados Unidos por um projeto. Deus tem um ministério na tua vida. Oh, glória. Aí eu digo: cara, quem é esse cara? Ele não me conheceu realmente, porque ele falou isso, deu as costas e foi embora. Aquilo ficou no meu coração. Depois eu chamei ele estava indo embora com a esposa. Eu chamei ele, conversei e realmente eu vi que é de Deus. Ele falou coisas que não sei como, né? Eu sei que é de Deus. E por que eu tô falando isso? Porque tem certas coisas na nossa vida que a gente não vai entender o porquê elas acontecem. Imagina que um jogador que vai em 98 para a Copa do Mundo, ele é cortado em 2002. Isso não é 1 em 1 milhão, é 1 em 1 trilhão. Só que era a única forma que poderia fazer com que eu estivesse aqui falando de Deus hoje. Porque se eu tivesse sido campeão e levantado aquela taça, eu estaria ainda vivendo o mundo. E eu tenho certeza, eu tenho convicção que era a única forma de eu estar aqui falando de Deus hoje. Porque eu estava num casamento perturbado que apagaria tudo aquilo, porque o sucesso, ele apaga muitas coisas. A vitória, o dinheiro. E Deus me tirou as vendas dos meus olhos ali naquele momento. Mas não porque, como eu disse antes, eu estava num casamento onde a culpa era da minha esposa, nada disso. Eu tive muita culpa também. Mas era necessário ter tomado uma decisão, que muitas vezes não é a melhor e nem a mais fácil, mas eu fui para a Copa do Mundo. Quando eu fui cortado, que eu voltei para minha casa, eu fui de férias com a minha família, não queria, imagina, ver ninguém. E nós ficamos na Itália, eu não queria nem voltar para o Brasil, porque eu falei, o Brasil tá em festa, Copa do Mundo, aquela coisa toda. Eu falei, eu não vou conseguir ficar lá. E nós fomos para uma cidade lá na Itália, se isolar mesmo. E foi que a minha esposa chamou 2 casais amigos. Eu falei para ela, não chama ninguém, eu quero ficar sozinho, não tenho cabeça, né, para estar com pessoas. Ela chamou, e aí esse pessoal foi para lá. E, tipo, resumindo, assim, para ser mais rápido, né, a minha filha é pequenininha, então eu sempre acordava muito cedo, né, não conseguia dormir direito, acordava muito cedo com a minha filha, pegava minha filha, fazia todo o processo lá, né, da mamadeira dela, enfim, eu que estava fazendo isso porque eu estava acordando muito cedo, e muito quente na Itália, eu já ia para a piscina, ficava com ela ali onde a gente estava, e um dia desses, a esposa desse meu amigo entrou na piscina, e a gente estava conversando, eu estava com a minha filha no colo. E aí eu saí da piscina. Quando eu voltei, cheguei assim na cozinha da casa que nós estávamos, e ela olhou para mim e falou, como é que estava a piscina? Eu falei, como assim? Como é que estava a piscina? Não tá entendendo, eu faço isso todo dia. Aí a conversa lá, como é que estava? Eu falei, cara, não é possível. Você chamou, são nossos amigos. O que você tá falando, né? Eu estava fazendo alguma coisa na piscina com a minha filha no colo. Eu lembro como se fosse hoje. Eu peguei a minha filha, botei ela no chão, e disse, ó, filha, olha só. Desculpa, gente. O pai tá indo embora, mas eu não vou te abandonar. E minha filha, 4 anos de idade, olhou pra mim assim e disse, pô, o que ela, né, o que uma criança vai dizer? Aquele dia ali eu, tipo, saí de casa. Porque uma frase da minha esposa fez eu tomar essa reação. Ela falou assim pra mim, por isso que tu saiu da Copa do Mundo, porque tu merecia isso. E eu digo de coração assim, né? Eu tô no caso emocionado pela situação, mas eu não culpo ela por isso, né? Ela não tinha entendimento nenhum do que ela estava fazendo. E
E aí eu tive que tomar essa decisão de sair de casa. E foi a partir daquele momento que eu comecei a ter as minhas, os meus encontros com Deus mesmo. Eu não me converti naquele momento, eu fiquei 6 anos solteiro, eu não queria saber de relacionamento, eu tive um trauma muito grande com isso. Inclusive, a minha esposa, a atual, ela sofreu muito por causa desse trauma, né? Porque realmente eu não estava confiando mais nisso. Então, para mim foi muito difícil, mas eu entendi, de verdade, que era necessário eu ter deixado de levantar a taça. Porque senão eu não estaria aqui hoje falando de Deus. Então, isso é uma coisa que eu tenho convicção e que eu agradeço a Deus por não ter me dado aquele título. É difícil falar isso, né? É difícil Sim, alguém entender. difícil. Eu tenho certeza que muitas pessoas vão dizer: esse cara é louco. Mas é a pura verdade. Se eu tivesse sido campeão mundial, capitão daquela seleção, levantado aquela taça, ficar na história, né? Como hoje o Cafu, nosso amigão aí, um Sim. cara muito do bem que merece, ficou como, né, a imagem daquela Copa do Mundo, eu não estaria aqui falando dele. Eu estaria fazendo qualquer outra coisa, eu tenho certeza disso. E todos aqueles problemas, aquelas manchas fortes que eu tinha na minha vida, elas não seriam apagadas de jeito nenhum. Então, eu sei que muita gente não vai entender, né? Mas quem tem realmente uma relação com Deus vai entender o que eu estou dizendo. Era necessário. Por isso que o que aconteceu comigo realmente, você disse, foi uma... Deus me colocou à prova em vários momentos. Só que dessa vez, ele tinha que permitir Para o propósito um maior dele para sua propósito maior vida, né? dele. E hoje, pela manhã, eu escutei essa palavra de uma pessoa que eu nunca vi na minha vida, que estava sentado no Starbucks e que chega para mim e diz assim: cara, tu não tá aqui por um projeto esportivo, você sabe que, Sim. né, eu comentei um pouco com vocês aí que eu estou à frente de uma situação aqui. Ele falou: Deus tem um ministério muito grande na tua vida. Então, hoje eu entendo, né, e me coloco à disposição. Sem dúvida. Não tenho para onde correr, como se diz, eu já entendi. E você já vem vivendo esse processo já há algum tempo, né? Hoje em dia você está casado novamente com uma esposa que também é cristã, Uma pessoa de Deus. tem mais filhos, É. e você já vive esse processo. Eu acho que Deus ele vem preparando a gente, né? O tempo é dele, mas Deus já como preparou o Gil, e o Gil já exerce o ministério dele já há muito tempo. Bacana ver um depoimento Sim. como esse, né, Gil? E uma coisa que a gente aprende com toda a nossa trajetória como servo de Deus, existem duas coisas que a gente assim vai carregar para o resto da nossa vida. Primeiro, é que quando nós estamos vivendo o caminho de Deus, muitas coisas a gente não vai entender. Você vai procurar entender, você não vai conseguir entender. Porque a soberania de Deus, ela não consegue ser explicada. A gente é limitada, nossa mente é limitada, nós somos limitados. A gente serve um Deus ilimitado. Perfeito. E muitas vezes a gente, até chegando numa eternidade, você vai falar: Deus, mas e aí? Então vamos caminhar um pouco, vamos eu e você. Imagina esse pai tão maravilhoso que ele é, caminhando com você numa eternidade. Um Deus criou o céu, a terra, o universo, estrelas, criou o mundo, e a gente tentar explicar: mas como é que você criou isso? Como é que você vai gastar não sei quantos milhões de anos para ele nos explicar? Então, nosso problema, a gente também precisa entender dessa mesma forma. O que que eu aprendi com isso? O que que eu cresci? E o tempo que eu tenho nessa terra hoje é ser o melhor pai, o melhor esposo, o melhor amigo. E a Perfeito. gente, como esse irmão que você encontrou, que foi um instrumento de Deus para falar para você, muitas vezes a gente não entende por que que Deus ele está te agarrando e te puxando para o entendimento. Porque muitas vezes é até um grande projeto que a gente sabe que vai abençoar milhares de pessoas, mas Deus quer que você só tenha uma relação com Ele. Com ele. E nunca entenda que o que Deus quer fazer com a sua vida é uma coisa para te distanciar. Pelo contrário, Ele quer te aproximar. Perfeito. Porque se você estiver perto de Deus, é como eu estou aqui, eu estou perto do Gonçalo, se eu falar: Gonçalo, meu irmão, que benção esse encontro com o Emerson hoje.
Ele está do meu lado, ele vai entender. Mas se eu for falar com uma pessoa que está lá fora, ela não vai entender. O que Deus quer é estar contigo muito perto, para que você possa ouvir a voz dele. É, E a partir do momento que você ouve a voz dele, é tudo que diferente. ele te fala é diferente. Tudo que você faz, tudo que você planeja, se está realmente no centro da vontade de Deus, meu irmão, tudo que você pôr a mão vai dar certo. E você vê como é que Amém. ele prepara bem as situações, porque hoje de manhã, quando eu abri o celular, eu vi a sua mensagem, você perguntando, e aí, tá certo mesmo hoje? Tipo assim, você queria vir para cá, mas nós, felizmente, servos com a bola, foi somente o pretexto para que você pudesse encontrar hoje de manhã com essa pessoa e pudesse Perfeito. confirmar o seu ministério, porque eu quando te vi naquele palco, você dando o seu testemunho no Maximus, um evento que você me convidou para também ir Sim, lá fazer parte, dar o meu testemunho, mais o Pato, né? isso. E ele deu o testemunho dele. Naquele dia que eu olhei, eu falei: caramba, o Emerson é um homem de Deus, cara. Eu não tive a menor dúvida. E eu vi aquilo ali, eu fico até arrepiado, porque e me emociono também com isso, porque, cara, Deus me trouxe para cá também para eu viver coisas sobrenaturais, que com certeza, se eu ficasse no Brasil, eu não teria vivido. Uhum. Eu não sei o que essa cidade tem, ou eu entendo, não é nem a cidade, o país. O país, eu sinto que o americano, ele é um país com estatística de que são 80% da população cristã, e esse percentual pode diminuir, não sei, mas como Deus tem usado os brasileiros, tirado os brasileiros do Brasil, trazendo para os Estados Unidos para viver uma experiência com ele, cara. Gil, é algo. É. Você não está nessa situação porque você já era um homem de Deus no Brasil, já vem fazendo teu ministério há muitos anos no Brasil. Mas aqui eu tenho visto o mover de Deus na vida do povo brasileiro que tem vindo para esse país, não somente em Orlando. Perfeito. Sim. E eu também vivi uma experiência na Noção com Deus há 2 anos atrás, que é algo que eu não tenho a menor dúvida, que eu também tenho um ministério. Por tudo que eu vivi na minha vida, no passado, com a minha esposa, hoje em dia, sou casado há 33 anos e depois de quase 20 anos, mais de 20 anos de casado, eu achei que eu tinha que me separar, que eu tinha que viver as coisas do mundo. E aí Deus falou: então vai lá, mas o que é teu está guardado, como a gente diz na gíria, né? E depois de 2 anos divorciado no papel, mudei minha vida toda, eh, perdi meu patrimônio, tudo que eu tinha conquistado, e ele falou: agora vem, agora você vai viver a vida que eu sempre desejei para você. E eu me casei novamente com a minha esposa. Glória a Me Deus. divorciei e me casei novamente com ela, porque ela ficou me esperando. Ela falou: tu quer viver o mundo? Vai, mas eu tô aqui. E eu voltei. E hoje, assim que eu voltei para ela, do nada Deus falou para mim: ó, pega tudo e vai para os Estados Unidos. Gil, eu fechei a porta do meu apartamento, cada um fez 2 malas, eu, ela, meu filho e minha filha, e vamos. Mas assim, eu não pensei em nada, eu não fiz planejamento, eu simplesmente ouvi o que ele me falou, pega tudo e vai. E hoje, quando eu sento com a minha esposa, ela fala para mim: o que nós fizemos, amor? Cara, a gente trancou o apartamento, pegou e veio para cá, para um país novo. Estamos aqui há 6 anos. Eu falei: mas é um propósito para a nossa A vida. gente nunca vai entender os planos de Deus, né? Então, É. assim, é difícil. Eu fiquei em várias situações tendo que explicar o meu sentimento para a Copa do Mundo e muitas vezes eu não podia dizer a verdade, porque não tinha nada a ver com o contexto da situação. E as pessoas, mas cara, qual é o teu sentimento? E eu vou dizer para eles que eu entendo que era necessário. Essas pessoas não vão entender nada. Exato. E porque foi isso que aconteceu, né? Eu sei hoje o porquê. E não foi como às vezes a gente pensa, né? Claro, Deus é amor, mas ele também é justo. E a gente sabe que o pecado ele tem consequência.
mas eu nunca vi isso como um castigo. As pessoas entendiam dizendo, pô, cara azarado, né? Eu não gosto dessa palavra, porque é uma que eu não acredito, nem sorte, nem azar, mas azarado, pô, o cara não era ele, cara, para levantar. Falei, cara, vocês não têm noção do que vocês estão falando. Só que o que eu vou contestar algo assim e dizer, cara, você está completamente equivocado, porque eu não sou essa pessoa. Eu sei por que isso aconteceu. Então, eu entendi não naquele momento, mas depois, né, com o entendimento realmente, que era necessário. E que não foi um castigo, né, que Deus não me castigou, muito pelo contrário, Ele sempre esteve comigo em todos os momentos, inclusive quando descobriram a minha perna mais curta, quando eu tinha asma, quando passamos dificuldades em casa, quando eu precisei realmente, em alguns momentos, desafios da minha carreira, Deus estava lá. Só eu que não enxergava. Mas teve o meu momento, né, que eu descobri isso de verdade. E isso para mim foi o título mais importante que eu tive na minha vida. Amém. Sem dúvida. Amém. Não, Emerson, pô, te agradeço por esse testemunho, né? Cara, assim, E é lindo. você vai ter que voltar um dia Muita história, segundo né? novamente. Vamos ter que ter um segundo tempo, né? Porque a gente já tem que, 1h30 de porra, podcast. E eu tenho certeza que o Emerson vai voltar aqui no Servos com a Bola com numa nova certeza. oportunidade para a gente fazer o segundo tempo. Porque o primeiro tempo foi espetacular e a gente não pode deixar de encerrar o nosso podcast de hoje, agradecendo mais uma vez os nossos patrocinadores, Stitcar Auto Sales, www.stitcarautos.com, a ULA América Escola de Inglês, aqui em Orlando, na Califórnia. Você pode acessar o site ulaamerica.com e a RJ+, Soluções Financeiras, que você, para se planejar bem financeiramente, para ter tranquilidade na sua vida, é importante você ter orientação de profissionais que vão te dar o caminho das pedras, né? E para a gente fazer o nosso gol de hoje, o Gil vai terminar aqui fazendo uma oração, porque Servos com a Bola, a gente tem que fazer o gol todo episódio e você não pode deixar de se inscrever no nosso canal e compartilhar para que você possa ser abençoado aqui com as nossas histórias, com os nossos testemunhos. E esse é o propósito, Emerson. Sim. Te agradeço muito Que por isso. poder abrir o teu coração e tenho certeza que o seu ministério vai ser maravilhoso. Você não tem nenhuma Amém. dúvida disso, que Amém. o que Deus confirmou hoje para você, Hum. a caminho aqui do Servos com a Bola, eu já sabia. E o Gil também, porque a gente olha e vê que é um homem de Deus, né, É Gil? verdade. E tudo na vida, né, é lição para abençoar outras pessoas. Eu acredito que muitas pessoas que estão vendo o seu testemunho, assim, vão poder ser abençoadas hoje. Sabe, a gente louva a Deus porque esse que é o propósito, né? O Amém. futebol foi só um instrumento. Sim, A Perfeito. bola foi só um instrumento para que a gente pudesse ser hoje um canal de bênção na vida das pessoas. sim. Quantos milhões de pessoas não entendem e querem encontrar respostas? A resposta está em Jesus. Você viu hoje o que nosso capitão falou? E se você está procurando resposta para a tua vida, dá uma oportunidade para Jesus. Ele está hoje aí batendo na porta do teu coração. Se você está com problema financeiro, saúde, família, não sei qual é o teu problema. Jesus, ele está batendo na porta. E se você abrir a porta, ele vai entrar e ele vai fazer na sua vida o que fez na vida do Hermes. E eu tenho certeza que você vai poder dar muito testemunho também, dizendo, valeu a pena aquele podcast. verdade. Amém. 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 Glória a Vamos Deus. orar? Vamos orar. orar. Pai, nós te agradecemos, porque a tua palavra, Senhor, ela é perfeita. Amém. Os teus caminhos a gente muitas vezes não vai conseguir entender. Mas uma coisa a gente tem certeza, se nós confiarmos no Senhor, nós vamos dar certo. Amém. Nós vamos dar certo. Porque a tua palavra não muda. O Senhor não muda. Nós muitas vezes fazemos tantas escolhas, escolhemos caminhos que de repente não é a tua vontade. Mas quando nos alinhamos com a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, tudo dá certo. E como foi na vida do Hermes, na vida do Gonçalves, na minha vida, nós temos entendido que nós encontramos o caminho quando Jesus
Ele bateu na porta e nós abrimos a porta e convidamos ele para ser o Senhor da nossa vida. E ele mudou a Amém. nossa história, mudou a nossa família. E hoje nós entendemos que o maior gol da nossa vida não foi ser campeão do mundo, mas o maior gol da nossa vida foi para convidar o Senhor como Senhor e Salvador da nossa vida. Muito obrigado por esse podcast, Pai. Abençoa milhares de pessoas que estão nos assistindo agora. Abençoa a vida do Hermes, sua casa, sua família, do Gonçalves, a minha família, e que nós possamos continuar sendo instrumentos nas tuas mãos para abençoar pessoas. Oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Amém, irmão. Deus te Obrigado. abençoe. E olha, Amém. estamos esperando vocês na próxima semana. E, claro, não podemos deixar de pedir para vocês compartilharem, né, com os amigos e se inscreverem no canal, dando aquele like, que é o like que vai fazer com que esse conteúdo possa alcançar a mais pessoas. E esse é o nosso propósito, levar a palavra de Deus e o futebol até vocês. Até a próxima segunda. Tamo junto. Deus abençoe. É isso aí.